Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão se surpreender com 17 famosos que têm filho gays e você nem sabia. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Os renomados jornalistas Sandra Nemberg e Ernesto Paglia, que compartilham uma vida juntos, são pais de Elisa, que em 2023, aos 21 anos, revelou ao mundo sua identidade LGBTQIA+, com uma emocionante postagem no Dia Internacional do Orgulho. Demonstraram apoio também à comunidade, então nunca foi uma coisa de me sentir intimidada, sempre me senti muito abraçada. Obrigada, mãe, por sempre ser uma fonte de apoio e de inspiração. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Vivendo nos Estados Unidos, onde estuda, Elisa conta que apesar de seus receios, sempre se sentiu abraçada pelos pais. Em julho de 2024, Sandra celebrou o aniversário da filha com uma foto carinhosa nas redes sociais, brindando com Elisa e Ernesto, e declarando que o amor que sente por ela é incomparável e eterno. Juntos desde 2001, Carla Perez e Xande formam uma família cheia de amor e cumplicidade. Eles são pais de Vitor e Camille. Em julho de 2023, Camille assumiu um relacionamento com uma jovem americana. Apesar dos ataques recebidos, os pais mostraram seu apoio e defenderam a filha publicamente. Xande, que é evangélico, chegou a ser alvo de boatos sobre uma possível desaprovação, mas logo desmentiu, reforçando seu amor incondicional pelos filhos e sua visão de que eles devem ser livres. Os nossos filhos, a Camille e o Vitor, eles são livres, inclusive já são adultos também, e qualquer escolha que façam, julgando ser para a felicidade deles, obviamente, tanto eu quanto a Carla, nós estamos aqui para apoiá-los, para amá-los, e eu tenho certeza que é assim que eles se sentem, porque criamos eles assim. Aqui na nossa família sempre foi o amor e o respeito. No Natal de 2023, a família posou unida e feliz ao lado dos filhos e de suas respectivas namoradas, demonstrando o amor que os une. Tadeu Schmidt, o carismático apresentador, é pai de Valentina e Laura. Valentina, de 22 anos, identifica-se como queer, rejeitando rótulos de gênero, e Tadeu sempre acolheu sua escolha com naturalidade. Recentemente, ele comentou que não entende por que as pessoas ainda se importam tanto com a orientação sexual dos outros, especialmente em pleno século XXI. Mas assim, pra mim não mudou absolutamente nada. Nada. Não posso nem dizer que eu a acolhi, porque foi um dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito, não fez a menor diferença. Assim, minha filha continua sendo a mesma, não tem nada de diferente. Ele admite que cresceu em uma época de muita homofobia, mas acredita que o importante é o caráter, e que o verdadeiro erro está na desonestidade e na traição, e não na orientação de alguém. O ator José de Abreu, conhecido por seu extenso trabalho na TV Globo, construiu uma família ao longo de 3 casamentos e tem 5 filhos. Seu caçula, Bernardo de Abreu, compartilhou com ele uma jornada de autodescoberta que mudaria suas vidas. Em 2021, José revelou ao jornal Extra que há mais de 2 anos, Bernardo se identifica como transexual e com 21 anos escolheu o nome Bia para sua nova identidade. Desde o primeiro momento, Zé Abreu acolheu e apoiou a filha com carinho e respeito, garantindo que o amor entre eles permanece inabalável. Ambos buscaram assistência psicológica, o que fortaleceu ainda mais os laços familiares. Recentemente, o ator celebrou uma conquista importante de Bia, um emprego na área de desenvolvimento de jogos nos Estados Unidos, onde ela vive atualmente. Em suas redes sociais, ele expressou orgulho e admiração pela trajetória da filha, reafirmando seu amor incondicional e o apoio contínuo em cada etapa de sua vida. O renomado ator Antônio Fagundes, que encantou o público em inúmeras novelas, é pai de 4 filhos, entre eles Bruno Fagundes, que também é ator. Em janeiro de 2023, Bruno assumiu sua homossexualidade e tornou público seu relacionamento com o ator Igor Fernandes. Em uma entrevista no programa Encontro com Patrícia Poeta, Bruno, ao lado do pai, falou sobre a relação dos dois. Percebi nos meus pais, meu pai e na minha mãe, assim, são 2 aliados, né? E quando você tem sua família como aliado, você realmente aí não tem barreira. Você acho que não tem outra opção a não ser feliz, ainda mais em união, né? Fagundes compartilhou seu processo de desconstrução, revelando que aprendeu a enxergar o preconceito sob uma nova perspectiva e a importância do respeito e da aceitação incondicional. Ela só foi criada debaixo dessa estrutura machista, né? Patriarcal, essa estrutura reacionária, onde a pessoa não existe, né? Existem valores que são impingidos a você desde criança que você carrega pro resto da vida sem nem saber por quê. Ninguém merece viver assim. É verdade. Então eu acho que a gente tem que passar por isso, tem que entender isso e tem que acabar com isso.
acabar de uma vez. Em 2019, o jornalista e apresentador esportivo Alex Escobar virou manchete após seu filho Pedro Escobar desabafar nas redes sociais. Ele falou sobre a dificuldade de aceitação de sua homossexualidade por parte do pai. Pedro, que estava enfrentando um quadro de depressão, revelou que seu pai passou 3 meses sem falar com ele depois de descobrir sua orientação. Dias depois, Escobar comentou o assunto em um programa de TV, admitindo que ainda não tinha conversado com o filho, mas que estava disposto a resolver a situação. É o seguinte, eu sou um cara que acredita muito em Deus e eu acho, eu tenho muita fé em Deus que um dia a gente vai se entender. Depois disso, Pedro fez uma postagem nas redes sociais em que amenizou o desentendimento. Toninho Cerezo, ex-jogador e técnico, ídolo de clubes como Atlético Mineiro e São Paulo, é pai da modelo e estilista Lea T. Em entrevista ao Fantástico, Lea compartilhou a dor de sentir-se mulher em um corpo masculino, experiência que a levou a fazer a cirurgia de redesignação de gênero. Já em conversa com Pedro Bial, Cerezo revelou que sempre imaginou que o filho fosse gay, mas se surpreendeu quando Lea reuniu a família para revelar que era na verdade trans. Mesmo assim, o apoio do pai foi imediato e incondicional, e ele nunca deixou de estar ao lado da filha desde o início. Cadu Moliterno, que brilhou como galã em várias novelas e conquistou uma legião de fãs, é pai de 3 filhos e hoje, aos 72 anos, fala com orgulho sobre a sexualidade de seu filho Kenui, que é homossexual assumido. Kenui é biólogo e residente nos Estados Unidos. Sempre contou com o apoio incondicional do pai. Cadu revela que, por causa do preconceito, prefere que o filho viva fora do Brasil e lamenta um episódio triste. Durante um carnaval no Brasil, Kenui foi agredido por ser gay. Cadu lembra ainda do dia em que Kenui se assumiu, quando o filho, em lágrimas, confessou seu medo de contar a verdade. Mas o pai, sempre acolhedor, o tranquilizou, deixando claro que o amor nunca mudaria. O cantor sertanejo Solimões, conhecido por sua autenticidade, é pai de Gabriel Felizardo, que segue carreira musical com o nome artístico Gabel. Hoje, com 26 anos, Gabel conta que se assumiu homossexual aos 16 e relembra com carinho o apoio dos pais. Em uma entrevista, ele contou que a conversa foi tranquila e que o apoio de Solimões foi fundamental para que ele pudesse viver sem receios. A primeira pessoa que eu conversei foi com meu pai. Da minha família, sim, porque meu pai e minha mãe são separados e tal, e aí na época eu falei, eu vou conversar com meu pai primeiro, porque qualquer problema que der, eu não moro na mesma casa que ele. Gostei. Foi uma estratégia. Solimões já havia notado a orientação do filho desde os 8 anos, mas esperou o momento certo para que ele se sentisse seguro em se abrir. Embora haja diferença de geração que causam alguns atritos, Gabel reconhece que seu pai sempre esteve ao seu lado, pronto para apoiá-lo. O ator e agora personal trainer Matheus Carriere é pai de Kaique, Domênico e Ana Chiara. Em 2021, ele falou pela primeira vez sobre a transição de gênero do filho Domênico, então com 13 anos, que se identifica como homem trans. Então, quando uma das suas filhas chegaram, assim, não quero ser mais chamado pelo meu nome, quero ter um outro nome, Domênico. Como que foi pra você? É o Nico, né? A gente tá trabalhando isso em casa, né? Ela tá fazendo terapia, eu preciso de terapia também, e a gente vai se entendendo. Domênico, que nasceu Ana Francesca, ainda não passou por um processo de transição físico, mas conta com acompanhamento psicológico. Mais tarde, Carriere também revelou que Chiara e Domênico se identificam como bissexuais e usou as redes sociais para defender a causa LGBTQIA+, especialmente após críticas por aparecer segurando uma meia com as cores do arco-íris. Marcelo Taz, conhecido por seu trabalho como apresentador, roteirista e diretor, é pai de 3 filhos, Clarissa, Miguel e Luke, que nasceu como Luísa. Luke se descobriu bissexual aos 15 anos e aos 22 revelou-se como homem trans. Hoje, ele é casado com Nicolas, que também é transexual. Marcelo Taz não fala com frequência sobre o tema, mas em 2014, ele e o filho concederam uma entrevista à revista Crescer. Luke revelou que sempre contou com o apoio da família ao longo do seu processo de autodescobrimento. Taz destacou seu amor incondicional pelos filhos, independente da orientação deles. Com o Luke, a gente sempre teve uma ligação muito grande, assim, afetiva. Eu acompanhei muito vamos dizer, a inquietação dele com relação a esse assunto e outros assuntos. Taz também relembrou os tempos da ditadura, quando comportamentos considerados fora do padrão eram reprimidos duramente, e afirmou que, infelizmente, ainda existem lugares no Brasil onde isso acontece. Martinho da Vila, ícone da música brasileira e pai de 8 filhos, sempre foi reservado quanto à sua vida pessoal. Mas em 2015, abriu o coração sobre sua filha Martinália, de 59 anos,
uma talentosa cantora que também seguiu os passos musicais do pai e se assumiu lésbica. Martinho contou que nunca houve necessidade de revelações, pois ele descobriu de forma natural e sempre respeitou a individualidade de Martinalha. Ele se considera uma pessoa de mente aberta e reforça que o mais importante é aceitar as pessoas como elas são. O pugilista Popó, pai de 6 filhos, tem entre eles Juan Freitas, de 24 anos, que é assumidamente gay. Popó já falou abertamente sobre o tema, admitindo que cresceu em uma família preconceituosa, mas que conseguiu superar esses ensinamentos antigos. Ele conta que quando Juan tinha 16 anos, o filho procurou para revelar a sua orientação, temendo ser rejeitado ou até expulso de casa. Qual foi o momento para você, em que o Juan contou a orientação sexual dele para você? Para mim foi uma coisa super normal, né? Hoje em dia a gente a aceitação, as nossas escolhas, né? A orientação sexual dele foi do gosto dele, foi do tesão dele, da vontade dele. Mas Popó surpreendeu o filho, demonstrando total apoio e o incentivando a se descobrir sem medo. Hoje, o amor e a compreensão entre eles são motivo de orgulho para ambos. A apresentadora Marília Gabriela é mãe de Teodoro e Cristiano. Teodoro, que hoje tem 45 anos, é ator e figurinista. Tornou sua orientação pública anos atrás, após ser fotografado com outro rapaz durante o carnaval de 2015. Marília, ao se pronunciar sobre o assunto, criticou o que considerou uma invasão de privacidade, afirmando que seu filho, sendo um adulto maduro, tem direito a viver plenamente. Para ela, o verdadeiro problema está na ignorância, na desonestidade, no preconceito e na intolerância das pessoas. Maurício de Souza, o aclamado criador da Turma da Mônica, é pai de 10 filhos e sempre foi um defensor do amor em todas as suas formas. Um de seus filhos, Mauro Souza, é diretor de espetáculos e ativista LGBTQIA+. Em uma entrevista para a revista Veja, Maurício falou sobre o orgulho que sente de Mauro e destacou que sempre o amou exatamente como ele é. Contudo, confessou que a luta contra o preconceito ainda o preocupa, especialmente por Mauro ser um defensor ativo dos direitos LGBTQIA+. A atriz Sônia Lima é mãe do ator Diego Montes, fruto de seu relacionamento com o apresentador Wagner Moura. Diego, que tem 34 anos, revelou que nunca teve a oportunidade de conversar sobre sua sexualidade com o pai, que faleceu em 2019. Em uma entrevista de 2020, enquanto interpretava o pai em um musical, Diego mencionou que Wagner sempre incentivou sua carreira. Com a mãe, Diego mantém uma relação de proximidade e respeito, evidenciada pelas diversas fotos que compartilham juntos. Bela Gil, apresentadora e culinarista, filha do cantor Gilberto Gil, é mãe de Flor e Nino Gil. Em 2023, ela compartilhou uma conversa descontraída com a filha Flor, que tinha 15 anos na época. Flor mostrou para a mãe uma postagem onde dizia sentir-se ofendida quando a chamavam de hétero. Em tom leve, Bela perguntou sobre a orientação da filha, e Flor, com humor, respondeu que ela tinha uma filha bem gay, arrancando risadas de ambos. Bela expressou seu orgulho da jovem ao postar o momento nas redes sociais. E aí, você já sabia que os filhos desses famosos eram gays? Qual mais te surpreendeu? Comenta aqui, já se inscreve no canal e não esqueça de deixar o seu like. Ah, e eu deixei um vídeo aqui muito bom que eu tenho certeza que você vai gostar.